Em outubro de 2004, num sábado de manhã, dentro de uma casa pequena na Vila Iara, em Osasco, um homem e uma mulher se olharam pela última vez por 7 anos. O homem se chamava Aldemir, a mulher se chamava Lourdes. Eles eram casados há 23 anos. E o filho deles, o Jorginho, tinha sido condenado 6 meses antes, aos 19 anos, em uma audiência que durou exatamente 1 hora, a 10 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. Naquela manhã de outubro, a Lourdes pegou 2 malas. Disse para o marido que não aguentava mais a dor. Disse que ia embora para casa de uma prima. Pegou um táxi e sumiu. O Aldemir ficou na porta, olhando o táxi virar a esquina. E sentiu uma coisa que ele não esperava sentir naquele momento. Ele sentiu alívio. Porque naquela exata manhã, ele também tinha um plano. Um plano que ele não tinha contado para Lourdes. Um plano que envolvia ele entrar, na segunda-feira seguinte, no maior fórum criminal de São Paulo, como faxineiro noturno, para limpar o gabinete do juiz que tinha condenado o filho dele. O que o Aldemir não sabia, e que ele só ia descobrir 7 anos depois, era que a Lourdes não tinha ido para casa de prima nenhuma. A Lourdes tinha um plano também. Um plano de 6 meses. Um plano que envolvia ela mudar de nome, mudar de história, e entrar como empregada doméstica na casa da família mais rica de Higienópolis. A casa da família que tinha mandado o filho dela para a cadeia. Os dois passaram 7 anos achando que estavam sozinhos. Juntando peças que não se encaixavam, porque o desenho completo só ia aparecer quando as peças dos dois se encontrassem. Esta é a história deles. Antes de eu te contar como o Jorginho foi parar atrás das grades aos 19 anos, eu preciso te levar para dentro daquela casinha em Vila Iara, Osasco. Porque para você entender o tamanho do que foi roubado dessa família, você precisa primeiro saber o que existia ali. Era uma casa de tijolinho à vista, sem reboco na frente, telhado de telha colonial, portão de ferro pintado de verde, a segunda demão a Lourdes que tinha passado, num sábado de novembro, com a tinta que sobrou da pintura da igreja. O número 47 escrito de tinta branca, meio torto, porque foi o Jorginho que pintou aos 11 anos, e o Aldemir nunca teve coragem de corrigir. Era uma casa pequena. Mas era uma casa cheia. Cheia do cheiro do café passado no coador de pano que a Lourdes herdou da mãe dela. Cheia do cheiro de roupa secando no varal, porque a Lourdes era costureira, e a casa vivia com pano colorido pendurado em toda parte. E cheia, principalmente, do cheiro de filho. Porque o Jorginho era o cheiro daquela casa. Em fevereiro de 2004, Jorge Luiz Pereira da Silva, o Jorginho, tinha 19 anos. Alto, magro, desengonçado. Pele escura, cabelo crespo cortado curto pelo seu Domingos da esquina. Óculos de grau, armação preta, comprada na ótica Carol parcelada em 6 vezes. Os olhos eram do pai, a boca da mãe. Era um menino bom, daquela bondade que se mede em pequenas coisas. Era o tipo que parava na porta da dona Marlúcia, viúva de 82 anos, e perguntava se ela precisava de alguma coisa do mercado. Era o tipo que chorava vendo Sessão da Tarde e fingia que era cisco no olho. E era o tipo de menino que tinha um sonho muito específico: construir uma casa para a mãe. O Aldemir tinha descoberto o sonho por acaso, em 2002, trocando os lençóis do filho num domingo. Embaixo do colchão, um caderno azul de capa dura. Folha 1, Casa pra Mamãe Projeto. Folha 2, Planta baixa desenhada à mão. Quarto do casal com janela grande pro sol entrar de manhã, porque mamãe gosta de café tomado no sol. Folha 3, Orçamento. R$ 47.000. Vou economizar 200 por mês entregando pão. Em 19 anos, eu consigo. Aldemir leu aquilo no banheiro, porta trancada, e chorou em silêncio durante 40 minutos. Botou o caderno de volta. Nunca contou pra Lourdes. A Lourdes tinha 41 anos em 2004. Pequena, gorducha, cabelo preto cacheado preso num coque sustentado por um lápis HB. Costureira desde os 12. Tinha uma máquina Cinder preta de pedal, comprada no Brás em 1989. Lourdes amava o Jorginho com aquele amor pesado de mãe que perdeu 2 filhos antes dele. O Pedrinho, em 1985, 7 dias na UTI neonatal.
A Mariana em 1988, aborto espontâneo no 5º mês. Quando Jorginho nasceu em 1985, entre os dois, Lourdes prometeu 3 coisas a Deus: amar com cada pedaço do corpo, nunca deixar o cansaço atrapalhar o amor, e ensinar pro filho que a vida vale a pena. Cumpriu as 3 promessas todos os dias dos 19 anos seguintes. Jorginho entregava pão à noite na padaria Pão Quente Tabuna do seu João Batista, baiano de 62 anos, na rua Camargo Velho. Tinha começado em janeiro de 2003. A rotina era pesada: escola das 7 ao meio-dia, cursinho popular das 2 às 5 no porão da igreja São José Operário, padaria das 6h30 às 11. 5 horas de sono. Mas era a rotina que ele tinha escolhido, e que cumpria com orgulho. A sexta-feira, 12 de março de 2004, começou exatamente como qualquer outra sexta. Almoço: macarronada com molho de tomate caseiro e bife à milanesa, prato favorito do Jorginho. Banho, lanche. Saiu para a padaria às 6h15. Na hora de sair, voltou. Deu um beijo na testa da mãe. Volto às 11, mãe. Vai com Deus, filho. Toma cuidado na rua. Foi a última vez que a Lourdes viu o filho dela como um menino livre. Por volta das 10 da noite, seu João chamou Jorginho no balcão. Tem uma encomenda extra premium. Higienópolis, Rua Sabará, apartamento 1102. Cliente novo, Rafael Bittencourt. Entregas 11h30. R$ 30 de gorjeta. Jorginho pensou na planilha. No caderno azul. Na casa da mãe. Eu vou, seu João. Mas o senhor liga para minha mãe avisando? Ela fica preocupada. Seu João ligou para Lourdes às 10h15. Lourdes voltou para a máquina Singer. Continuou costurando uma calça do filho da Marisa. Não tinha motivo nenhum para se preocupar. 11h17 da noite. Edifício Vista Bela. Jorginho prendeu a bicicleta no poste, ajeitou o aventão, tocou o interfone. Porteiro, pode subir. 11º andar. Apartamento 1102. Tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Nada. Bateu com os nós dos dedos. Senhor Rafael? Padaria. E foi nesse momento que ele percebeu. A porta não estava fechada com tranca. Quando ele encostou a mão, ela cedeu. E pela fresta, ele viu uma perna estendida no chão. E uma mancha vermelha escura se espalhando como tinta entornada. O cérebro de um menino de 19 anos não foi feito para processar uma cena assim. Jorginho ficou paralisado 3, 4 segundos. Empurrou a porta. Entrou 2 passos. Um homem jovem deitado de bruços no tapete persa. Camiseta branca da Lacoste. Garrafa de uísque Buchanan quebrada ao lado. Sangue saindo da cabeça. A primeira coisa que o Jorginho pensou, e isso é importante, foi: tá vivo? Posso ajudar? Porque o Jorginho era esse tipo de menino. O instinto dele, mesmo no momento de horror, foi de ajudar. Ajoelhou-se. Encostou 2 dedos no pescoço. Não tinha pulso. Levantou. Mãos tremendo. Pegou o Nokia 3310 azul. Descou 190. Senhora, tem um homem morto aqui. Eu tô entregando o pão e a porta tava aberta. Por favor, vem logo. Enquanto ele esperava, em pé no meio da sala com sangue nas mãos, o telefone fixo do apartamento tocou. 3 toques. Parou. O Jorginho não atendeu. Mas anotou na cabeça. Era estranho. Quem ligaria para um apartamento onde acabou de morrer alguém, exatamente naquele momento? A resposta, e o Jorginho só ia entender 7 anos depois, é que alguém estava ligando para confirmar que a parte 1 do plano tinha funcionado. E para dar início à parte 2. A parte 2 era o entregador. A viatura chegou às 11h29. Cabo Roberto Lima. Soldado Diego Marques. Subiram pelo elevador de serviço. Entraram com a arma em punho. E encontraram a cena: um homem morto, um menino negro de 19 anos em pé com sangue nas mãos. Mãos para cima.
Já. Vira pra parede. Jorginho virou. Algemado. Tentou explicar: senhor, eu sou da padaria. Eu cheguei e ele já tava assim. Foi eu que liguei pro 190. Cala a boca, moleque. Você fala lá no DP. Jorginho ainda tentou uma última vez: senhor, por favor, eu sou inocente. O cabo Roberto olhou para ele. E disse uma frase que Jorginho ia repetir na cabeça, em todas as celas em que ia dormir nos 7 anos seguintes. Inocente é a porra que te pariu, neguinho. Você matou um menino branco rico. Você sabe o que vai acontecer com você? Em Osasco, 1 da manhã. O telefone preto da telefônica tocou. Senhor Aldemir Pereira da Silva? Aqui é o investigador Marcelo Tavares, 5º Distrito Policial. O seu filho está detido, sob suspeita de homicídio. Aldemir desligou. Sentiu o chão da casa se abrir. Olhou para Lourdes. Lourdes, veste a roupa. A gente precisa ir para São Paulo. Agora. Ela ainda não sabia que aquela seria a última vez, em 7 anos, que ela ia estar dentro daquela casa achando que o filho dela ia voltar. O Fórum Criminal da Barra Funda não foi construído para gente como Aldemir e a Lourdes. Foi construído para impressionar. Para intimidar. Para fazer com que, no momento em que você atravessa aquela porta giratória de vidro fumê, você esqueça quem você é lá fora, e aceite ser o que aquele lugar decidir que você é aqui dentro. Aldemir entendeu isso na manhã de 15 de abril de 2004, exatamente um mês depois da prisão do filho. A justiça trabalhou rápido naquele caso, rápido demais, do tipo que só acontece quando alguém está com pressa de enterrar o assunto. Eles saíram de casa às 5:30 da manhã. A Lourdes estava com o único vestido bom dela, preto, gola branca, costurado pelas próprias mãos em 1998 pro velório da mãe. Ele estava com a única calça social que tinha. Sapato preto engraxado 3 vezes. Camisa branca passada pela Lourdes às 4 da manhã. Pegaram 2 ônibus e o trem da CPTM. Chegaram na Barra Funda às 7h45. A audiência estava marcada para as 9. Quando entraram no saguão do fórum, Aldemir parou. Ficou parado uns 30 segundos só olhando. Teto alto, talvez 15 metros. Mármore travertino nas paredes. Funcionários andando rápido com pastas, advogados de terno cinza falando alto em português difícil, gente de gravata segurando celular caro, perfume importado, sapato lustrado. Ninguém ali se parecia com ele. Ninguém ali se parecia com a Lourdes. A Lourdes apertou a mão dele. Aldemir, a gente tá no lugar certo? Tá, mulher. Tá sim. Vem. Eles atravessaram o saguão tentando não fazer barulho com os sapatos. Como se pisar muito firme fosse atrair atenção. Como se eles fossem invasores. E, num sentido muito real, eles eram. Naquele um mês entre a prisão e o julgamento, o Aldemir e a Lourdes não tinham parado um dia. Tinham vendido o carro velho, um Fiat Uno 1992, por R$ 3.800 para pagar um advogado particular nos primeiros 15 dias. O advogado, um tal de Dr. Wilson Matos, pegou o dinheiro, fez 2 audiências e desapareceu. Nunca mais atendeu o telefone. Depois disso, o caso voltou para a Defensoria Pública. Pro Dr. Marcos Aquino. O Aldemir tinha visitado o Jorginho 3 vezes na cadeia provisória da Rua Aurora. Cada visita doía mais que a anterior. O filho tinha emagrecido 7 quilos em 20 dias. Os óculos tinham sido quebrados na primeira semana. O cabelo, raspado. Os olhos, vazios. A Lourdes não conseguiu visitar nenhuma vez. Cada vez que ela tentava, desmaiava no portão da delegacia. Aldemir entendeu, depois da segunda tentativa, que ela ia ter que esperar. Às 8h40, Dr. Marcos Aquino se aproximou. Magro, 63 anos, terno preto antigo amassado no joelho, óculos de leitura na ponta do nariz. Senhor Aldemir. Dona Lourdes. Tudo que a gente preparou está aqui. A Lourdes olhou para ele. Doutor, o senhor acha que a gente tem chance? Doutor Marcos hesitou.
Ele tinha entrado na defensoria em 1987, com sonho. Em 1995 tinha tentado processar um delegado por tortura, engavetado. Em 1999 tinha tentado denunciar um juiz por favorecimento, suspenso 90 dias. Em 2002 tinha aprendido que a defensoria não era um campo de batalha, era um cemitério com horário de expediente. Quando o caso do Jorginho caiu na mesa dele, ele leu o inquérito em 1 hora. E entendeu 3 coisas. Primeiro, que o menino era inocente. Segundo, que o promotor era da família Castelo, e os Castelo eram parentes distantes dos Bittencourt por casamento. Terceiro, que o juiz designado era o Drummond, e o Drummond, em 1997, tinha sido salvo pela família Bittencourt num escândalo de divórcio. Dr. Marcos sabia que ia perder. Mas tinha decidido lutar do jeito que um homem luta quando o jogo já está marcado, com cada centímetro de dignidade. Dona Lourdes, eu vou lutar com tudo que eu tenho. Mas a senhora precisa estar preparada para qualquer resultado. A Lourdes não chorou. Só fechou os olhos e rezou um Pai Nosso em silêncio enquanto Aldemir segurava a mão dela. 9 horas em ponto, a porta da sala 512 abriu. À esquerda, a mesa do juiz, elevada, com a bandeira do Brasil e o crucifixo. À direita, a mesa do promotor, Fernanda Castelo, 42 anos, tailleur Chanel verde escuro. No meio, a mesa da defesa, Dr. Marcos sozinho papelado em pilhas. E no fundo, atrás de uma divisória de vidro, o Jorginho. Aldemir e a Lourdes pararam na porta ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo. Eles não tinham reconhecido o filho. Lourdes levou a mão à boca. Aldemir segurou ela pelo braço para ela não cair. Jorginho viu os pais entrarem. Tentou sorrir para a mãe. Não conseguiu. A boca dele só tremeu. Ele baixou os olhos. O juiz Otávio Drummond entrou às 9h04. 51 anos. Toga preta. Sentou direto. Audiência de instrução e julgamento. Processo número 2004.061.0128473. Réu, Jorge Luiz Pereira da Silva, 19 anos, primário. Defesa pronta? Pronta, Excelência. Acusação? Procedam. A promotora Fernanda Castelo levantou. Falou por 17 minutos. Usou a palavra marginal 9 vezes. Mostrou foto da cena do crime ampliada em A3. Pediu pena máxima, 30 anos. Dr. Marcos Aquino levantou e falou por 38 minutos. Sem parar, sem hesitar. Apresentou a hora exata da saída do Jorginho da padaria. Apresentou a nota fiscal carimbada. Apresentou o registro do 190, feito pelo próprio Jorginho. Apresentou os pareceres periciais demonstrando inconsistência no horário da morte. Apresentou o depoimento do seu João Batista. Citou 3 precedentes do STJ. Pediu absolvição. E em determinado momento, ele fez uma coisa que nenhum defensor público ousaria fazer naquela vara. Olhou diretamente para o juiz Drummond e disse: Excelência, com todo o respeito que esta corte merece, e merece muito, eu peço que a defesa seja apreciada com o rigor técnico que a gravidade da acusação exige. Esse rapaz tem 19 anos. Ele é primário. As provas contra ele são circunstanciais. Eu peço justiça. Não favor, justiça. Houve um silêncio na sala. O juiz pegou a caneta e começou a ler uma sentença que, pelo papel já amarelado e pela fluência da leitura, claramente tinha sido escrita antes da audiência. Considerando a materialidade do crime, a autoria firmada pelas provas dos autos, condeno Jorge Luiz Pereira da Silva à pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. E só nesse momento, só na hora de bater o martelo, o juiz Drummond olhou pro Jorginho, uma única vez, por meio segundo. Aldemir, sentado na fileira de trás, capturou aquele olhar. E ele guardou aquilo. Total, 1h06 minutos. 38 minutos foram do Dr. Marcos lutando. 28 minutos foram do sistema decidindo em câmera lenta, que aqueles 38 minutos não tinham importância nenhuma. Lourdes desabou no banco.
O grito dela encheu a sala, curto, animal, sem palavras. Os policiais começaram a tirar o Jorginho pela porta lateral. Ele virou a cabeça uma única vez, procurando os pais. Conseguiu dizer só uma palavra, mãe. E foi levado. Aldemir caminhou até a sacada do 5º andar. Olhou para a marginal Tietê lá embaixo. Pros caminhões passando. E uma frase entrou na cabeça dele e nunca mais saiu. Esse homem destruiu meu filho em 1 hora. Eu vou ter que conviver com ele pelos próximos 10 anos. E uma frase a mais. Depois, eu preciso de um plano que dure mais que isso. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre perder um filho para cadeia. Quando alguém morre, o luto tem ritual. Tem velório. Tem missa de 7º dia. Tem cemitério para visitar. A sociedade entende a sua dor. Mas quando seu filho é condenado injustamente, o luto não tem ritual nenhum. Você fica sozinho. Você vira pária. As pessoas atravessam a rua quando te veem. O sindicato te dispensa. A vizinhança fala baixo quando você passa. Foi exatamente o que aconteceu com Aldemir e Lourdes entre abril e outubro de 2004. 6 meses de queda livre. No primeiro mês depois do julgamento, Aldemir tentou continuar trabalhando como eletricista na Eletrosul Manutenção. No 5º dia, o supervisor o chamou na sala. Disse, sem olhar nos olhos: Aldemir, a gente não pode ter funcionário com problema na imprensa. Desculpa. Demitido. Sem aviso prévio. Sem multa do FGTS, pegaram um pretexto qualquer. Nas 2 semanas seguintes, Aldemir foi a 7 entrevistas. 7 recusas. O sobrenome Pereira da Silva, antes invisível como qualquer outro sobrenome de pobre brasileiro, agora era um carimbo. Pai do assassino. Pai do moleque preto que matou o branco rico. A Lourdes desabou diferente. Ela parou de costurar. A máquina Singer ficou intocada por 3 meses. Os clientes ligavam, ela não atendia. A vizinha Dona Cida vinha bater no portão para ver se estava tudo bem. Lourdes não abria. Ela passava o dia inteiro sentada na cama do Jorginho. Dobrando e desdobrando a mesma camiseta, uma camiseta cinza que o filho usava muito, que ainda tinha o cheiro dele. Quando Aldemir voltava em casa, encontrava Lourdes na mesma posição que tinha deixado de manhã. Em junho, ela parou de comer direito. Em julho, parou de tomar banho diário. Em agosto, Aldemir achou ela uma manhã sentada no chão da cozinha, segurando uma faca de cortar pão, olhando para ela com uma curiosidade que assustou ele. Aldemir tirou a faca da mão dela. Sentou no chão ao lado. E os dois ficaram ali, em silêncio, por quase 1 hora. Foi naquele dia que ele entendeu que se eles continuassem assim, iam morrer os dois. E que o Jorginho ia sair da cadeia em 10 anos para encontrar uma casa vazia. Em setembro, Aldemir teve uma ideia. Não foi planejada. Foi um pensamento que apareceu enquanto ele descia Camargo Velho sem rumo, num sábado de manhã. Ele estava passando em frente a uma agência de empregos quando viu um cartaz na vitrine. Auxiliar de limpeza noturna, Fórum Criminal da Barra Funda, turno, 22 horas a 6 horas. Salário, R$ 380 por mês. Aldemir parou, leu 3 vezes. E uma coisa estranha aconteceu na cabeça dele. Ele se lembrou do olhar do Drummond na hora de bater o martelo. Lembrou da frase que tinha falado para si mesmo na sacada: eu preciso de um plano que dure mais que 10 anos. E ele entendeu, naquele momento, qual era o plano. Naquela noite, Aldemir não contou para Lourdes. Ele pensou em contar. Pensou várias vezes. Mas tinha medo de 3 coisas. Primeiro, medo de que Lourdes, no estado em que estava, falasse para alguém sem querer. A vizinha. A irmã dela em Caruaru. O pastor da igreja. E que a notícia chegasse aos Bittencourt. Segundo, medo de envolver Lourdes em algo que pudesse ser perigoso. Se ele faxineiro fosse pego mexendo onde não devia, a Lourdes ficaria sozinha em Vila Yara, marcada pelo sobrenome indefesa. Terceiro, medo de que Lourdes, no fundo do desespero, quisesse ir junto. E ele sabia que ela não tinha forças para isso. Ainda não.
Então ele decidiu mentir. Naquela noite, no jantar, ele disse: Lourdes, eu consegui um emprego. Como vigia noturno num condomínio em Alphaville. Pago certinho. Vou começar segunda. Lourdes, que fazia semanas que mal escutava o que ele dizia, levantou os olhos do prato, olhou para ele e perguntou: Aldemir, é seguro? É, mulher. É só ficar olhando câmera. Tranquilo. Ela voltou a olhar pro prato. Aldemir sentiu o peso da primeira mentira séria que ele contou para a esposa em 23 anos de casamento. Mas ele tinha decidido. E ele ia carregar o peso sozinho. A primeira noite no fórum foi em 4 de outubro de 2004. A entrevistadora da empresa terceirizada, Dona Eunice Caldeira, leu o RG dele. Olhou pro nome. Levantou os olhos devagar. Aldemir Pereira da Silva. O senhor é pai do Jorge? Sou. Dona Eunice ficou em silêncio um tempo. Tirou os óculos. Limpou. Botou de volta. O senhor sabe que vai limpar o gabinete do juiz Drummond, né? Eu sei, Dona Eunice. Por isso eu quero o emprego. Ela continuou olhando para ele por um tempo longo. Depois pegou a ficha de admissão. Carimbou. Assinou. Começa segunda-feira, 10 horas da noite. Uniforme azul. O que Aldemir não sabia, e que ele só ia descobrir 17 anos depois, era que o irmão mais novo da Dona Eunice, Hélio, tinha sido condenado pelo juiz Drummond em 1998 por um latrocínio que ele jurou até o último dia que não cometeu. Hélio tinha morrido em 2002 numa briga na penitenciária segunda de Tremembé. Dona Eunice reconhecia o olhar do Aldemir. Era o mesmo olhar que ela tinha tido por anos. A primeira noite, Aldemir chegou às 9h45. Vestiu o uniforme azul. Pegou o carrinho de limpeza. Subiu pelo elevador de serviço até o 5º andar. Quando ele chegou na porta da 4ª vara, a mesma porta que ele tinha atravessado 6 meses antes para ver o filho ser condenado, ele parou. Ficou parado 3 minutos sem se mexer. Depois respirou. Abriu. Acendeu a luz. Olhou para a cadeira do juiz, lá no alto. Olhou para a divisória de vidro onde o Jorginho tinha aparecido. E começou a limpar. Os primeiros 6 meses foram de aprendizado puro. Aldemir aprendeu a limpar sem fazer barulho. A esvaziar lixeiras sem deixar cair o conteúdo. Mas principalmente ele aprendeu a rotina do gabinete do Drummond. Na primeira semana, ele só limpou, tirou o lixo. Levou pro container do subsolo. Na segunda semana, ele começou a olhar dentro do lixo antes de jogar fora. Na terceira semana, ele encontrou o primeiro pedaço de papel rasgado. Era um pedacinho pequeno, do tamanho da palma da mão, rasgado em 4 partes. Aldemir não soube por que pegou. Mas pegou. Botou no bolso da calça. Continuou limpando. Em casa, naquela manhã, antes do amanhecer, ele tirou os pedaços do bolso. Espalhou na mesa da cozinha. Pegou um rolo de fita crepe. E juntou as 4 partes. Era um cardápio do restaurante Fasano. Não tinha valor nenhum. Mas Aldemir guardou. Numa caixa de sapato Vulcabras, escondida no fundo do guarda-roupa do quartinho onde ele tinha começado a dormir sozinho, porque a Lourdes ainda dormia na cama do Jorginho. E na noite seguinte voltou ao gabinete e fez de novo. Sem saber que, em paralelo, do outro lado da casa, a Lourdes começava a pensar a primeira parte do plano dela. Existe um tipo de plano que só uma mãe consegue fazer. Não é um plano de raiva. Raiva é rápida, explode, queima, acaba. O plano de uma mãe é outra coisa. É um plano de paciência, de silêncio. De dobrar o próprio nome em 4 partes como quem dobra uma carta, e guardar no bolso até o dia certo de abrir. Lourdes começou a montar o plano dela em maio de 2004. Um mês depois do julgamento. Aldemir achava que ela estava só em depressão. E ela estava, uma parte dela. A perda do filho era real. Mas tinha outra parte dela, uma parte que ela mesma não conhecia antes, que estava acordada, atenta. Enquanto ele saía para procurar emprego,
ela ficava em casa, deitada, em silêncio. E pensava. Ela tinha entendido uma coisa no julgamento que o Aldemir, na sacada do 5º andar, ainda não tinha entendido. Ela tinha entendido que o sistema não ia entregar a verdade para eles. Que Dr. Marcos Aquino, com toda a coragem dele, com os 38 minutos de defesa, não tinha conseguido nem riscar a superfície. Que o promotor era parente dos acusadores. Que o juiz era amigo da família. Ela tinha entendido que a verdade ia ter que ser pegada de dentro. Roubada. Recolhida em pedaços. E ela tinha entendido, e isso foi a parte mais dura, que essa pessoa não podia ser o Aldemir, porque o Aldemir era o pai. Era visível. Era marcado. Onde ele entrasse, todo mundo ia desconfiar. Mas ela não. Ela era mãe, a invisível dupla. Mãe de pobre. Mulher de 41 anos. Costureira. Negra. Em Higienópolis, ela poderia desaparecer no meio da paisagem como um móvel. Era exatamente o que ela precisava. Mas para desaparecer no meio da paisagem de Higienópolis, Lourdes precisava de 3 coisas. Primeiro, um nome diferente. O sobrenome Pereira da Silva tinha aparecido em 3 jornais durante o julgamento. Segundo, uma referência profissional. Empregadas de família como os Bittencourt eram contratadas por indicação. Terceiro, um motivo. Uma história que aguentasse perguntas. Lourdes começou a resolver os 3 em maio. O nome foi o mais fácil. Lourdes era apelido. O nome de batismo dela era Maria das Dores Conceição da Mata. Era um nome real, com certidão real, com CPF real, só que ela nunca tinha usado depois do casamento em 1981. Em junho de 2004, ela pediu segunda via da certidão de nascimento no cartório de Caruaru. Pagou o boleto. Esperou 3 semanas. O documento chegou em julho. Limpinho. Sem nenhuma referência ao sobrenome de casada. Sem nenhuma referência ao Jorginho. Ela tinha um nome novo, que era, na verdade, o velho. A referência profissional levou os meses seguintes. Lourdes tinha uma colega de igreja chamada Verônica, 68 anos, que tinha trabalhado por 32 anos como empregada doméstica numa família tradicional do Pacaembu, os Almeida Prado, que tinham mudado para Portugal em 2003. Lourdes começou a visitar Verônica todo sábado a partir de junho. Aprendeu como se serve um almoço de 12 pessoas. Como se passa a camisa social com punho duplo. Como se trata a porcelana antiga. Que cera se usa em piso de tacos. Em setembro, depois de muita oração junto, e uma confissão parcial, Verônica, eu preciso de um emprego em casa rica. É urgente. É pro Jorginho. Eu juro pela alma da minha mãe que eu não vou fazer nada de errado contra ninguém. A Verônica concordou em escrever uma carta de recomendação. Era uma carta cuidadosamente fabricada. Dizia que Maria das Dores tinha trabalhado nos Almeida Prado de 1989 a 2002. Era mentira. Mas era uma mentira protegida porque os Almeida Prado tinham sumido para Portugal e ninguém em Higienópolis ia conseguir verificar. Verônica entregou a carta numa tarde de domingo. Maria, eu não quero saber o que você vai fazer. Mas se Deus está com você, ninguém pode te parar. Vai com ele. A história, o motivo para estar em Higienópolis, Lourdes inventou em outubro. Viúva há 16 anos, sem filhos, mãe falecida em 2004, sozinha no mundo. Lourdes ensaiou a história na frente do espelho do banheiro, durante semanas. Aprendeu a contar sem chorar. Aprendeu, principalmente, a apagar Lourdes Pereira da Silva da cara. Treinou o olhar de Maria das Dores nas tardes em que ficava sozinha em casa, em frente ao espelho da máquina Singer, dizendo em voz alta, sim, dona. Pois não, dona. Como a senhora preferir, dona. Em outubro de 2004, ela já era 2 mulheres. No sábado, 16 de outubro de 2004, ela disse para Aldemir que ia para a casa da prima Conceição em Higienópolis cuidar de uma idosa. Ele acreditou. Ela viu nos olhos dele que ele acreditou. E que, mais que isso, ele se sentiu aliviado. Lourdes entendeu o alívio do marido. E respeitou.
porque ela mesma sentiu um alívio simétrico. Ela também queria afastar o Aldemir do que ela ia fazer. Se acontecesse alguma coisa com ela, ele estaria seguro. Ele não saberia. Ele não estaria envolvido. Eles se protegeram um ao outro com a mesma decisão, sem nunca conversar sobre isso. Naquela tarde, Lourdes pegou um táxi até a Estação da Luz com 2 malas. No banheiro feminino, ela trocou de roupa, tirou o vestido florido de costureira, vestiu uma saia preta lisa, blusa branca abotoada até em cima. Tirou as 2 argolas pequenas que sempre usava na orelha. Botou um terço discreto no pescoço. Saiu do banheiro outra mulher. Pegou o trem da linha amarela até Higienópolis Mackenzie. Foi a pé até a agência Lar Doméstica Limitada. Foi atendida por Dona Berenice. Olhou os documentos, leu a carta da Verônica, fez 3 perguntas e Lourdes respondeu cada uma com a história que tinha ensaiado por meses. Maria, eu tenho 2 vagas no momento. Uma é em Pacaembu, casal com 3 filhos pequenos. A outra é em Higienópolis, na rua Itacolomi. Família tradicional. É a família Bittencourt. O nome caiu no ar como um sino. Lourdes não piscou. Não tremeu. Ela tinha treinado. A Bittencourt me parece mais o meu perfil, Dona Berenice. Lourdes saiu da agência e andou 3 quadras antes de parar. Encostou numa árvore, e só nesse momento, escondida, longe de qualquer olho, ela se permitiu tremer. Tremeu durante 4 minutos. Meu Deus do céu, me dá força. Me dá força. Me dá força. Na manhã da terça-feira, 19 de outubro de 2004, Maria das Dores Conceição da Mata se apresentou no portão da residência Bittencourt. Casarão antigo, 3 andares, jardim com bromélias. Foi recebida por Dona Diva Bittencourt, 64 anos, esposa do patriarca Davi, mãe dos filhos Eduardo e Rafael. A entrevista durou 20 minutos. No fim, Maria, você me parece uma pessoa de confiança. Quando pode começar? Quando a senhora precisar, Dona Diva. Então amanhã, o quartinho é nos fundos. E foi assim, sem ninguém saber, sem nem o Aldemir saber, sem nem o filho preso saber, que Lourdes Pereira da Silva entrou na casa dos Bittencourt. E começou a construir, em silêncio absoluto, a segunda caixa. 5 anos é muito tempo. 5 anos é tempo suficiente para um menino crescer e virar adolescente. Para uma árvore plantar raiz e dar fruto. Para uma cidade mudar inteira de cara. 5 anos é também o tempo que cabe entre uma esperança e uma desesperança. Entre um plano cheio de fé e a dúvida que começa a roer por dentro. Entre outubro de 2004 e janeiro de 2009, Aldemir e Lourdes viveram esses 5 anos cada um do seu lado, em silêncio absoluto, sem nenhum resultado concreto. Para Aldemir, no fórum, a rotina foi se tornando uma religião. Toda noite, 10 horas, ele entrava. Pegava o carrinho. Subia ao 5º andar. Limpava o gabinete do Drummond. Recolhia o lixo. Antes de jogar no container, sentava no banheiro masculino do subsolo, único lugar com porta, e separava os papéis. Os pedaços rasgados ele guardava no bolso interno do uniforme. O resto ia pro lixo. De volta em casa, antes do amanhecer, ele juntava os pedaços com fita crepe na mesa da cozinha, agora vazia, sem Lourdes, sem cheiro de café fresco. Olhava o resultado. Botava na caixa Vulcabras. Trancava no guarda-roupa. E ia dormir, ouvindo o silêncio da casa de Vila Yara. A coisa mais importante que você precisa entender sobre o Aldemir nesse período é o seguinte: ele não sabia ler direito. Ele tinha estudado até a 4ª série, em 1971, numa escola rural de Itapevi. Ele sabia juntar letras. Sabia ler placa de rua, manchete de jornal, lista de mercado. Mas texto longo, texto técnico, texto jurídico, não. Então, quando ele juntava os pedaços, ele não estava lendo o conteúdo. Ele estava montando um quebra-cabeça que ele não entendia. Ele sabia, instintivamente, que ali tinha alguma coisa importante. Que Drummond não rasgava papel sem motivo.
Mas o que estava escondido, exatamente o que Aldemir não sabia. Em 2007, 2 anos depois de ele começar no fórum, Aldemir recebeu um aviso. Um homem o abordou num ponto de ônibus em Osasco, num sábado de manhã. Bem vestido, calmo. Falou por 2 minutos. Senhor Aldemir, a família Bittencourt sabe que o senhor trabalha no fórum. Eles não se importam desde que o senhor continue só limpando o chão. O senhor entendeu o que eu disse? E foi embora. Aldemir não contou para ninguém. Continuou limpando o chão. E continuou, em silêncio, pegando os papéis. Mas naquela noite, ele ficou na varanda da casa vazia até o amanhecer, sem dormir, pensando se a Lourdes, em algum lugar de Higienópolis cuidando de uma idosa, estava segura. Para Lourdes, na casa Bittencourt, a rotina era outra forma de prisão. Ela acordava às 5h30. Preparava o café da dona Diva e do seu Davi. Servia às 7 em ponto na mesa de mogno da sala de jantar. Limpava a casa de manhã. Almoçava no quartinho dos fundos, sozinha, com a louça que sobrava. À tarde, mais limpeza, lavanderia, brilho dos prata. À noite, jantar. Quase sempre só os 2 patrões, porque Eduardo já tinha família própria e o Rafael estava morto. Depois das 8, ela tinha 2 filhos da casa. Voltava pro quartinho. E só então, fechada a porta, ela voltava a ser Lourdes. Nos primeiros meses, ela tinha esperado encontrar tudo rapidamente. Tinha imaginado que ia abrir uma gaveta e encontrar um documento. Que ia ouvir uma conversa por acidente. Não aconteceu. A casa Bittencourt era, na verdade, uma fortaleza de discrição. O seu Davi nunca falava de negócios em voz alta. Os documentos ficavam num cofre no escritório, fechado à chave. As cartas eram queimadas na lareira depois de lidas. Lourdes começou a anotar. Em cadernos pretos pequenos, baratos, comprados na papelaria da esquina, escondidos atrás da comoda do quartinho dela. Anotava tudo. Quem ligava, quem visitava, que dias o seu Davi se reunia com quem, palavras soltas que ela ouvia. Anotava sem entender, do mesmo jeito que o Aldemir juntava papel sem entender. Em janeiro de 2009, ela tinha enchido 7 cadernos pretos. 5 anos de anotações. E nada, nenhuma única coisa, que pudesse provar a inocência do filho dela. Ela quase desistiu naquele janeiro. Numa noite, sozinha no quartinho, ela escreveu no caderno: Aldemir, eu acho que não vou conseguir. Eu acho que eu desperdicei a vida. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Não enviou. Como ela nunca enviou nenhuma das outras 400 cartas que escreveu pro marido naqueles anos. Mas não desistiu também. Porque na manhã seguinte, servindo café, ela viu uma coisa que tinha visto 5.000 vezes, o seu Davi pegando o jornal, abrindo no caderno de política, suspirando. E pela primeira vez, ela ouviu o que ele murmurou para a dona Diva: o Henrique vai ser secretário do governo. O pai dele me ligou ontem comemorando. Henrique. Lourdes tinha visto esse nome em 3 cadernos. Henrique Salles Vasconcelos. Filho do senador Salles Vasconcelos. Aparecia em conversas de telefone do seu Davi de vez em quando, sempre com o mesmo padrão. O seu Davi ficava tenso, fechava a porta, falava baixo. Naquela manhã, ela percebeu que talvez tivesse uma ponta de alguma coisa. Uma ponta solta de fio que ela podia começar a puxar. Ela só não sabia, ainda, que do outro lado da cidade, alguém ia bater na porta do Aldemir e puxar a outra ponta do mesmo fio. Em fevereiro de 2009, num sábado de tarde, alguém bateu no portão verde da rua Camargo Velho, número 47. Aldemir estava no quintal, regando a goiabeira que a Lourdes tinha plantado em 1990. Ele foi atender. Era uma moça. Branca. 20 e poucos anos. Cabelo castanho cortado curto. Calça jeans, blusa branca, mochila nas costas. Olhos vermelhos. Senhor Aldemir Pereira da Silva? Sou eu. Posso ajudar? A moça respirou fundo. As mãos dela tremiam um pouco. Meu nome é Camila. Camila Bittencourt.
Eu sou sobrinha do Rafael Bittencourt. Aldemir não respondeu. Ele só olhou para ela. E a primeira coisa que ele sentiu, antes da raiva, antes da curiosidade, antes de qualquer outra coisa, foi medo. Medo do aviso de 2007. Medo de que tivessem mandado uma menina como armadilha. Medo de que 5 anos de papel nas caixas estivessem prestes a virar fumaça. O que a senhora quer aqui? A voz dele saiu dura. Senhor Aldemir, eu sei que o senhor não tem motivo nenhum para confiar em mim. Mas eu vim porque eu acho que o seu filho é inocente. E eu acho que minha família mentiu sobre isso. Aldemir não se mexeu. A senhora veio sozinha? Vim. Quem mandou a senhora vir? Ninguém. Ninguém da minha família sabe que eu tô aqui. Se eles soubessem, eu não estaria aqui. A senhora é jornalista? Eu sou estudante de jornalismo. Último ano da Casper Libero. Eu tô fazendo a minha monografia sobre erros judiciários no Brasil. Foi assim que eu cheguei até o caso. Eu reli o inquérito do meu tio. Aldemir continuou parado no portão. Sem abrir. Senhorita Camila. Eu vou ser muito direto. A sua família destruiu a minha família. O seu tio morreu em circunstâncias que eu não sei direito quais foram. Mas eu sei que o meu filho não matou ninguém. E eu sei que o nome Bittencourt foi o que prendeu ele 5 anos da vida dele. Então a senhora vai ter que me explicar muito bem por que eu deveria deixar a senhora entrar aqui. A Camila ficou em silêncio. Os olhos dela se encheram d'água. Mas ela não chorou. Ela só ficou olhando, segurando a alça da mochila com força. Senhor Aldemir. Meu tio Rafael morreu quando eu tinha 5 anos. Eu cresci ouvindo que ele tinha sido assassinado por um menino pobre. Eu cresci com a foto dele na sala da minha avó, em todo Natal. Para mim, ele era um santo. Ela respirou. Continuou. Mês passado, eu peguei o inquérito original. Foi a primeira vez que eu vi os documentos. Eu li os horários. Eu li os pareceres. E senhor Aldemir, eu sou estudante, não sou advogada. Mas até eu consegui ver. Tem coisa que não fecha. Tem horário que não bate. Tem testemunha que mudou versão. Tem perícia que foi engavetada. Eu li tudo 3 vezes. E na terceira vez eu chorei a noite inteira. Porque eu entendi que tem grande chance da minha família ter mandado um menino inocente pra cadeia. A voz dela falhou na palavra menino. Eu não tô aqui pra defender meu tio. Eu amo ele. Eu vou amar ele até o dia que eu morrer, porque ele virou uma ideia na minha cabeça que me fez ser quem eu sou. Mas eu também não consigo viver sabendo que essa ideia pode ter sido construída em cima da vida do seu filho. Senhor Aldemir, por favor. Eu vim te pedir pra você me deixar te mostrar o que eu encontrei. Só isso. Aldemir continuou em silêncio. Ele não estava convencido. Mas tinha uma coisa nela, no jeito que ela tinha falado eu amo ele sobre o tio, que parecia verdadeiro. A senhora trouxe o que encontrou? Trouxe. Mostra aqui no portão. A Camila tirou a mochila. Tirou uma pasta amarela. Passou através das grades. Aldemir abriu. Folheou. Não conseguia ler direito. Mas reconheceu o tipo de papel, eram cópias de processo. Reconheceu carimbos. Reconheceu a estrutura. Ele olhou para ela. Decidiu. A senhora vai entrar. Vai sentar na varanda. Não vai entrar dentro de casa. E se em algum momento eu sentir que a senhora está mentindo, ou que tem alguém vindo atrás, a senhora vai entender por que tem pai que perde o filho e nunca mais é a mesma pessoa. Tá entendendo? Entendo. Aldemir abriu o portão. Ela entrou. Ele fechou e deu 2 voltas na chave. Naquela tarde, pela primeira vez em 5 anos, Aldemir teve uma aliada. A Camila escaneou cada um dos pedaços de papel das 23 caixas Vulcabras. Catalogou por data. Cruzou com o que tinha encontrado nos arquivos do escritório do pai dela. Em maio de 2009, 3 meses depois da primeira visita, eles tinham consolidado uma planilha com 48 documentos relevantes. O desenho mostrava o seguinte:
o juiz Otávio Drummond tinha recebido pagamentos da família Bittencourt entre março de 2004 e abril de 2006, total de R$ 287 mil em 5 transações. Mas o desenho ainda tinha um buraco. Por que a família Bittencourt tinha pago tanto para incriminar um menino aleatório? A Camila começou a investigar a vida do tio. Falou com colegas dele da faculdade de medicina. Encontrou uma mulher chamada Beatriz, hoje médica em Curitiba, que tinha sido namorada do Rafael em 2003. Beatriz, depois de muita conversa, contou uma coisa que tinha guardado por 6 anos. O Rafael tinha um melhor amigo chamado Henrique Salles Vasconcelos. Os dois usavam cocaína juntos. Brigavam constantemente. Em janeiro de 2004, 2 meses antes da morte do Rafael, Beatriz tinha visto Henrique ameaçar o Rafael com uma garrafa quebrada numa festa em Búzios. Camila levou o nome para Aldemir num sábado de junho. Aldemir reconheceu na hora. Henrique Salles Vasconcelos era, em 2009, recém-empossado secretário de Segurança Pública de um estado do sul do país. E ele percebeu, naquele segundo, que ele tinha caçado o homem errado. O Drummond era só o carimbo. O dinheiro era de outro lugar. E o assassino real ainda estava livre e poderoso. Naquela mesma manhã de junho, na rua Itacolumi, Lourdes, agora Maria das Dores há quase 5 anos, estava limpando o escritório do seu Davi quando o telefone tocou. O seu Davi atendeu, e pela primeira vez em todos esses anos, ele esqueceu de fechar a porta. Lourdes, fingindo passar pano no rodapé, ouviu metade da conversa. Henrique, escuta. Já se passaram 5 anos. Para de ligar pra cá. Eu já paguei o que tinha que pagar. O Drummond foi pago. O caso tá enterrado. O moleque tá preso. Para de me ligar. Pausa. Aldemir limpava papel rasgado a 50 quilômetros dali. Não, Henrique, eu não vou te encobrir mais. O Rafael era meu filho. Você mostrar a cara aqui no Brasil já é demais. Para de me ligar. O seu Davi desligou. Saiu do escritório. Não notou que Maria das Dores estava ainda no canto, de joelhos, com o pano numa mão e o coração subindo pela garganta. Henrique. Drummond foi pago. O moleque tá preso. O Rafael era meu filho, e você mostrar a cara aqui no Brasil já é demais. Naquela noite, ela escreveu nos cadernos pretos pela primeira vez com mãos que tremiam. Henrique Salles Vasconcelos matou o Rafael. Davi Bittencourt sabe. Davi pagou Drummond para culpar meu filho. E pela primeira vez em 5 anos, ela teve uma certeza. Faltava só uma coisa, provar. Entre junho de 2009 e abril de 2011, Lourdes virou uma sombra cheia de método. Ela passou a chegar 10 minutos antes em todos os lugares da casa onde poderia ouvir alguma coisa. Limpava o mesmo cômodo 2 vezes. Fingia esquecer pano em escritórios para ter motivo de voltar. Aprendeu o cronograma de telefonemas do seu Davi e ficava por perto. Em agosto de 2009, ela conseguiu fotografar, com um celular antigo Nokia que tinha comprado escondido, o cofre aberto do escritório, no momento em que o seu Davi pegava documentos e foi atendido pelo interfone. Ela viu, dentro do cofre, uma pasta com a etiqueta BIT 03-2004. Em outubro do mesmo ano, ela conseguiu copiar a chave do cofre. Um colega do seu Davi tinha esquecido a cópia em cima da mesa, e ela levou ao chaveiro da esquina e voltou em 20 minutos. Em janeiro de 2010, num feriado de Natal em que toda a família foi para Búzios e ela ficou cuidando da casa, Lourdes abriu o cofre. Pela primeira vez. E o que ela encontrou lá dentro mudou o curso da história. Dentro da pasta BIT 03-2004. Primeiro, cópias de 5 cheques totalizando os R$ 287 mil que a Camila tinha rastreado, todos de Davi Bittencourt para Otávio Drummond, entre 2004 e 2006. Segundo, uma carta manuscrita do senador Salles Vasconcelos datada de 15 de março de 2004, um dia depois da morte do Rafael, que dizia em substância: Davi, meu velho amigo. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o tamanho do que estamos pedindo. Eu juro pela vida do meu filho que isso fica entre nós, e que tudo o que for necessário do meu lado, será feito. Os homens da nossa família são leais, Salles,
Terceiro, uma fita cassete antiga daquelas de gravador, sem etiqueta. Lourdes não tinha como ouvir a fita ali. Mas ela olhou para ela longamente. E entendeu, no peito, que ali tinha alguma coisa muito pesada. Ela não roubou os documentos. Roubaria depois. Naquela noite, ela só fotografou tudo com um Nokia escondido. Cada folha. Várias vezes. Até a bateria acabar. Botou tudo no cofre exatamente como tinha encontrado. Trancou. Devolveu a chave. E foi pro quartinho dos fundos chorar baixinho, durante 4 horas, sem fazer ruído. Em paralelo, no fórum, Aldemir e Camila tinham descoberto outra coisa decisiva. Em fevereiro de 2010, juntando os pedaços de papel que Aldemir tinha recolhido durante uma semana inteira, Camila conseguiu remontar uma planilha financeira que o juiz Drummond tinha rasgado depois de calcular alguma coisa. Era a planilha de pagamentos que o Drummond tinha recebido. Mas tinha um detalhe que ninguém esperava. Além dos 5 pagamentos do Davi Bittencourt, tinha um 6º pagamento. Mais antigo. De 2003. Antes da morte do Rafael. Esse pagamento vinha de outra fonte, uma empresa fantasma chamada Vasconcelos Empreendimentos. Camila pesquisou. A empresa era uma offshore aberta pelo senador Salles Vasconcelos. Conclusão: o Drummond já estava sendo pago pelo senador desde antes da morte do Rafael. Ou seja, a relação corrupta entre os dois era anterior ao crime. E o Rafael, no dia que morreu, caiu numa armadilha que o pai do Henrique já tinha preparado anos antes. Aldemir, quando entendeu isso, sentou no chão da varanda e falou com a Camila pela primeira vez sem segurança nenhuma na voz. Camila, isso é maior do que eu imaginei. Isso aqui é caso para a Polícia Federal. Para Ministério Público. Mas a gente, sozinhos, a gente não dá conta. Camila olhou para ele. Pensou um tempo. Depois disse. Senhor Aldemir, eu acho que tá na hora de eu falar com meu pai. Eduardo Bittencourt tinha 56 anos em 2010. Era o irmão mais velho do Rafael, presidente da empresa da família desde 2008, depois que o seu Davi se afastou para cuidar da saúde. Eduardo nunca tinha gostado do pai. Nunca tinha gostado dos métodos do pai. Sempre tinha sentido, sem nunca ter podido provar, que tinha alguma coisa errada na história da morte do irmão. Mas Eduardo também era um Bittencourt, tinha sido criado dentro daquela ordem, e a ordem dizia, nunca contra a família. Em maio de 2010, num sábado de tarde, Camila chegou em casa, sentou na frente do pai no escritório, e disse, pai, eu preciso te mostrar uma coisa. E depois, eu preciso que você decida se você é mais Bittencourt ou se você é mais o irmão que o Rafael merecia. Eduardo leu durante uma noite inteira. Na manhã seguinte, com olhos vermelhos, ele disse para a filha, Camila, eu desconfiava. Há 6 anos eu desconfiava. Eu não tive coragem. Eu vou ter agora. A partir daquele dia, em segredo absoluto, 3 pessoas passaram a trabalhar juntas, Aldemir, Camila e Eduardo Bittencourt. Eduardo deu acesso a documentos internos da empresa que comprovavam a movimentação financeira do pai. Permitiu cópia da contabilidade paralela. E principalmente, contratou, com o próprio dinheiro, um escritório de advocacia independente, a Banca Aragão Mendes Associados. Especializada em revisão criminal e direitos humanos, conhecida por nunca aceitar caso da família Bittencourt antes. O doutor Felipe Aragão, sócio principal, recebeu o material e demorou 3 semanas para ler tudo. Depois disse: Senhor Eduardo, com o material que vocês têm aqui, eu garanto 2 coisas. Primeira, revisão criminal aceita com absolvição. Segunda, ação penal contra os envolvidos. Mas eu vou precisar de mais uma coisa para fechar com chave de ouro. O quê? Confissão direta. De alguém de dentro. Algo que não dependa só de papel. Eduardo olhou para Camila. Camila olhou para Aldemir. Aldemir falou, eu acho que eu sei como conseguir. E foi nesse momento, em junho de 2010, que aconteceu uma coisa que nem o Aldemir nem a Camila sabiam que iria acontecer. Naquela noite, voltando pro fórum,
Aldemir foi abordado no portão da entrada de serviço por uma mulher pequena, de uniforme de empregada, que ele não reconheceu de imediato. Ela tirou o lenço da cabeça. E o tempo do Aldemir parou. Lourdes. 5 anos e 8 meses depois. Mais branca, mais magra, mais cansada. Mas era ela. Aldemir, a gente precisa conversar. Eu sei o que você tá fazendo aqui há anos. E eu também tenho uma coisa para te contar. Aldemir não conseguiu falar por quase 1 minuto. Os olhos dele encheram d'água pela primeira vez em 6 anos. Lourdes pegou a mão dele. Eu nunca te abandonei, Aldemir. Eu fui caçar do outro lado da rua. Os dois conversaram numa lanchonete da Avenida General Olímpio durante 4 horas. Lourdes contou tudo. A dona Eunice, que tinha descoberto uma das idas dela ao quartinho havia 1 ano e tinha começado a ajudar em segredo, servindo de mensageira entre os dois sem nenhum dos dois saber. Os 7 cadernos pretos. As fotos do cofre. A fita cassete. Aldemir contou tudo. As 32 caixas de papel. A Camila Bittencourt. O Eduardo. O doutor Aragão. O caso quase pronto. No fim, Lourdes apertou a mão do marido. Aldemir, a fita do cofre. Eu acho que é a confissão que vocês precisam. Mas para eu pegar e copiar, eu vou ter um único momento. Vai ter que ser no momento em que a casa esteja vazia. E eu não posso errar. Lourdes, você vai conseguir. Em 7 anos, você não errou uma vez. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. A gente é 2 idiotas, Aldemir. A gente é, Lourdes. A gente é. A oportunidade veio em 26 de fevereiro de 2011. A família Bittencourt foi para a fazenda no interior de Minas para um casamento. Ficaria 3 dias fora. Lourdes pediu, pela primeira vez em 7 anos, para não viajar. Disse que estava com pressão alta, atestado médico do posto de saúde. Naquela noite, ela abriu o cofre. Pegou a fita cassete. Tomou um táxi até a casa do Dr. Aragão. Dr. Aragão tinha um aparelho. Ouviu junto com ela. A fita era uma gravação telefônica de 15 de março de 2004, gravada pelo próprio Davi Bittencourt secretamente, do telefonema que ele teve com o senador Salles Vasconcelos no dia seguinte à morte do Rafael. Na fita, em 2 vozes claras, eles combinavam tudo. O senador admitia que o Henrique tinha matado o Rafael numa briga de cocaína. Davi exigia a vida toda do senador como garantia. Combinavam o pagamento ao Drummond. Combinavam usar o entregador, qualquer entregador que aparecesse, como bode expiatório. A fita durava 14 minutos. Era a confissão completa. Dr. Aragão escutou em silêncio. Depois olhou para Lourdes e disse: Senhora Lourdes. Em 30 anos de direito, eu nunca segurei na mão uma prova como essa. A senhora salvou seu filho. Lourdes não respondeu. Só baixou a cabeça. E rezou um Pai Nosso em silêncio, igual aquele que ela tinha rezado 7 anos antes, no banco da vara criminal. Aquela noite, a fita foi copiada em 3 cópias. Originais e cópias guardados em 3 cofres diferentes, um da Banca Aragão, um da casa do Eduardo Bittencourt, e um na Defensoria-Geral do Estado de São Paulo. E o caso foi protocolado, oficialmente, em 4 de março de 2011. A revisão criminal foi protocolada em 4 de março de 2011 pela Banca Aragão Endi Mendes, com Eduardo Bittencourt como assistente de acusação contra o próprio pai. O escândalo explodiu na imprensa em 7 de março. Manchete da Folha. Família Bittencourt acusa o próprio patriarca de ter armado assassinato e incriminado inocente em 2004. Em 48 horas, Henrique Salles Vasconcelos foi afastado do cargo de secretário de Segurança. Em 1 semana foi preso preventivamente. Em 3 meses denunciado por homicídio doloso, ocultação de cadáver e organização criminosa. O senador Salles Vasconcelos, 68 anos, foi denunciado por corrupção ativa, formação de quadrilha e obstrução de justiça. Renunciou ao mandato para evitar cassação. Foi preso em casa, em meio a câmeras de televisão,
vestindo pijama. O juiz Otávio Drummond, agora 70 anos, aposentado havia 2, foi indiciado por corrupção passiva, prevaricação e denunciação caluniosa. Tentou fugir para Portugal. Foi preso no aeroporto de Guarulhos. Davi Bittencourt, 82 anos, com a saúde já comprometida, foi internado em um hospital depois de ter um AVC ao ver a manchete. Ficou impossibilitado de depor por tempo indeterminado, mas a confissão gravada bastava. Eduardo Bittencourt depôs por 14 horas em frente à CPI em Brasília. Renunciou à presidência da empresa. Pediu desculpas públicas à família Pereira da Silva, em rede nacional, olhando para a câmera. A revisão criminal de Jorge Luiz Pereira da Silva foi acolhida em 22 de abril de 2011. Em 3 de maio de 2011, 7 anos, 1 mês e 19 dias depois da prisão, o Jorginho saiu da penitenciária segunda de Presidente Venceslau, oficialmente declarado inocente. Aldemir e Lourdes foram juntos. Pela primeira vez em 7 anos juntos. De ônibus. Saíram às 4 da manhã. Chegaram às 11. Esperaram no portão por 1 hora. Quando o Jorginho saiu, 26 anos, magro, óculos novos pagos pela Banca Aragão, camisa social branca, calça preta também nova, sapato apertado, ele parou no portão. Olhou para os pais. E não conseguiu andar. Aldemir foi até ele. Pegou a mão dele. E os 3 ficaram parados no estacionamento da penitenciária por 13 minutos. Sem se mexer, sem falar, Aldemir, Lourdes e Jorginho. Uma família que tinha se separado em 3 pedaços e que estava tentando, naquele asfalto quente do interior de São Paulo, voltar a ser um. Foi a Lourdes quem falou primeiro. A voz dela saiu rouca, baixa, mas firme: filho. A mãe nunca te abandonou. Nem o pai. A gente só foi te buscar do outro lado. Jorginho não respondeu. Ele só abraçou a mãe. E chorou pela primeira vez em 7 anos, em silêncio, no estacionamento de Presidente Venceslau, sob o sol do meio-dia. O processo de aprender a viver durou os 2 anos seguintes. Jorginho não conseguia dormir com a porta fechada. Sentia pânico no chuveiro elétrico. Não sabia usar smartphone. Não sabia pedir comida em restaurante. Aos 26 anos, ele teve que reaprender o mundo. Aldemir e Lourdes aprenderam junto. Aldemir, aos 51 anos, pela primeira vez na vida, parou de trabalhar à noite. Saiu do fórum no dia seguinte à libertação do filho. Dona Eunice fez questão de ir pessoalmente despedir dele com café e bolo. Eles se abraçaram em silêncio. Não precisaram dizer nada. Lourdes parou de servir os Bittencourt no dia da prisão do seu Davi. Saiu sem se despedir. Levou os 7 cadernos pretos. A casa dos Bittencourt foi colocada à venda no ano seguinte. Eduardo decidiu que ninguém da família ia morar lá nunca mais. A casa de Vila Yara foi reformada com parte da indenização que o Estado pagou ao Jorginho, 1,8 milhão de reais por erro judiciário. A goiabeira da Lourdes ganhou um banco de madeira em volta. A máquina Singer voltou a funcionar. Lourdes começou a costurar de novo, agora para netos da igreja, sem cobrar. A indenização foi colocada em fundo no nome do Jorginho. Ele não tocou em nada por 2 anos. Disse pro pai: pai, eu não quero o dinheiro deles. Eu quero aprender a viver primeiro. Em junho de 2012, Jorginho fez uma coisa que ninguém esperava. Ele pediu pro pai um caderno azul de capa dura. Sentou na varanda. E escreveu no alto da primeira folha: Faculdade de Direito, projeto. Aldemir leu por cima do ombro. Não disse nada. Foi para a cozinha. Continuou cozinhando. Em 2013, Jorginho passou no vestibular da USP. Faculdade de Direito. Aos 28 anos, com 7 anos de atraso, ele entrou na sala de aula que ele tinha sonhado entrar. A primeira aula foi de Direito Penal. O professor, no primeiro dia, perguntou para a turma: por que vocês escolheram Direito? Cada aluno deu uma resposta padrão: Justiça, família de advogados, vontade desde criança. Quando chegou a vez do Jorginho, ele só disse: eu fiquei 7 anos preso por um crime que eu não cometi.
Eu vim aqui aprender a defender quem ainda não saiu. A sala ficou em silêncio. O professor, depois de um tempo, falou apenas. Bem-vindo, Jorge. Você vai ser um excelente advogado. Em 2014, Camila se formou em jornalismo. A monografia dela, Erros Judiciários e o Sistema de Defesa Pública no Brasil, o caso Pereira da Silva, virou livro publicado em 2015 pela Companhia das Letras. Foi finalista do Prêmio Jabuti. Camila virou repórter investigativa do The Interceptor Sincep Brasil. Jorginho virou amigo dela para a vida toda. Eduardo Bittencourt virou padrinho informal do Jorginho na faculdade. Pagou os livros, levou para ouvir audiências importantes, apresentou para a rede de contatos no mundo jurídico. Em 2016, Aldemir, Camila e Jorginho, agora no 3º ano de Direito, abriram juntos o Projeto Pereira da Silva, organização de revisão de processos de réus pobres condenados em circunstâncias suspeitas. Sede em Capão Redondo. Lourdes virou diretora honorária, sem salário, porque essa missão não pode ter preço, filho. Em 3 anos de funcionamento, o projeto conseguiu a absolvição de 12 homens injustamente condenados. Numa noite de domingo de junho de 2017, Aldemir, Lourdes, Jorginho e Camila jantavam na cozinha pequena de Vila Iara. Sobre a mesa, feijoada, receita da Lourdes, anotada num caderno azul que ela tinha começado em 1985 e que tinha dado pro Jorginho de presente quando ele entrou na faculdade. Na sala, a máquina Singer descansava, com uma blusa de bebê pela metade, neto de uma vizinha. Jorginho, depois do feijão, perguntou pra mãe, mãe. Conta de novo a história de quando a senhora atravessou o saguão da Estação da Luz e virou outra mulher. Lourdes sorriu. Filho, eu já contei 1000 vezes. Conta de novo, mãe. Eu gosto. E ela contou. De novo. Como tinha contado 1000 vezes. Como ela ia contar pelo resto da vida, porque aquele tinha sido o dia em que ela tinha decidido que nenhuma família ia ter que perder filho calada nunca mais. Pelo menos, não enquanto ela tivesse força nas mãos para trocar uma roupa num banheiro de estação de trem. Aldemir escutou. Camila escutou. Jorginho escutou. Lá fora, a goiabeira balançava suave. Era de noite. E era a primeira noite, em 13 anos, em que aquela casa não tinha mais nenhuma caixa escondida embaixo de nenhuma cama. Às vezes, a justiça não vem como um trovão. Vem como água pingando em pedra devagar, devagar, durante 7 anos. Às vezes, o herói não é o homem rico que aparece no fim. É o faxineiro que limpa o chão de quem te destruiu, em silêncio, esperando. Às vezes, a heroína não é a mulher que grita. É a costureira que muda de nome, atravessa a cidade, e finge ser outra durante 7 anos para recolher provas que ninguém vê. Às vezes, uma família pobre da Vila Iara consegue, no silêncio, no método, na fé teimosa, derrubar uma família rica que parecia intocável. Não com violência, não com ódio, com paciência. Esta foi a história do seu Aldemir, da dona Lourdes, do Jorginho e da Camila, que escolheu a verdade em vez do sobrenome. Uma família que se separou em 3 pedaços por 7 anos. E que voltou a ser uma família inteira. Porque amor verdadeiro, uma vez plantado, nunca morre. Por mais que o mundo tente enterrar.